né? Na verdade, o interno é aquele recrutamento em que eu trabalho com pessoas que já estão dentro da organização. Eu tenho um grupo de pessoas que trabalham comigo, depende a quantidade. E eu tenho uma vaga hoje para a área de treinamento e desenvolvimento. E eu posso recrutar um novo instrutor para a minha equipe dentro das pessoas que já trabalham dentro da organização. E aí eu monto um processo interno. Então é um preenchimento de vagas e oportunidades feitos pelos próprios funcionários, aqueles que já atuam na organização. Os funcionários internos são os candidatos preferidos e eles podem ser promovidos ou transferidos para novas oportunidades. Eu posso simplesmente promover, mas eu posso também fazer com que todos passem por um processo de seleção. E a organização oferece uma carreira de oportunidades ao funcionário. O recrutamento externo, ele é um preenchimento feito por pessoas que estão no mercado de recursos humanos, ou seja, que estão em outras organizações, que não estão trabalhando, mas que não são da empresa em específico, né? Os candidatos externos são os preferidos, eles são recrutados externamente e selecionados para vagas e oportunidades, e a organização oferece oportunidades a esses candidatos externos. Mas tem um detalhe, o recrutamento pode acontecer interno e externo ao mesmo tempo. Eu tenho uma vaga, por exemplo, vamos falar da nossa empresa de telecomunicações, que vamos trabalhar nela mais na frente. Eu posso ter um cargo de supervisão de operações e eu posso trabalhar com essa vaga recrutando pessoas internamente e externamente. Daí, durante todo o processo, eu verifico qual é que está mais adequada, se é a pessoa que está dentro da organização ou a que está fora da organização. E aí vocês podem perguntar, né, mas qual o melhor tipo de recrutamento? O interno ou o externo? Na verdade, a gente não pode garantir, né? Não necessariamente o externo, não necessariamente o interno. Enfim, depende muito da vaga, do perfil da empresa, dos objetivos estratégicos que ela quer para aquela vaga em específico. Há uma série de fatores que devem ser observados para que seja definido qual tipo de recrutamento vai ser necessário para aquela vaga naquele momento. Muitas vezes até o momento, né, sei lá, de repente a crise que nós tivemos aí no mundo, né, e que o Brasil já está fora dela, graças a Deus, né, de repente a própria crise já define se é melhor para mim um recrutamento interno ou um externo. De repente eu posso ir para o externo porque eu sei que tem mais pessoas disponíveis no mercado de trabalho. Enfim, são várias questões que devem ser observadas antes de ser definido se o recrutamento vai ser interno ou externo. Em alguns casos, o ideal é que se façam os dois para que se tenha realmente a análise das duas situações. E entenda-se e perceba-se o perfil dos dois profissionais no mercado, né? Mas aí a gente percebe que existem algumas desvantagens, né? E algumas vantagens em relação a esse tipo de recrutamento. O recrutamento interno, por exemplo, quais são as vantagens que ele tem? Eu valorizo os colaboradores que já estão comigo. Logo, eles também se tornam mais... eles se preparam mais e estão mais próximos à organização porque percebem que a organização está dando alguma vantagem para ele, está confiando no trabalho dele. Então, ele passa a ser mais... ele se torna mais verdadeiro, ele se torna mais colaborador. Enfim, ele é mais próximo à organização. Ele tem um outro diferencial, ele já tem o desempenho e o potencial já conhecido. A organização já conhece ele, já conhece o trabalho dele e já sabe como é que ele atua dentro dela. Então, possivelmente, ela já percebe como é que ele vai atuar dentro daquela vaga. E ela aproveita os investimentos feitos em treinamento de pessoal. Certamente, essa pessoa que já é da organização já passou por vários tipos de treinamento. E aí, o que é que acontece? Ele já tem toda uma bagagem de conhecimento e que a empresa talvez não precise mais gastar, ter um custo a mais para treinar as pessoas externas. Mas aí também tem algumas desvantagens, né? Nem tudo na vida são flores. E quais são essas desvantagens? A desmotivação dos colaboradores que não são aprovados no processo interno. De repente, nós temos um colaborador que já está na empresa há um determinado tempo e ele se sente numa situação em que ele gostaria de mudar de cargo, mudar de função, mudar de área às vezes, mas ele não é aprovado no processo. E o que é que acontece? Ele pode se desmotivar e, claro, seu rendimento cair, sua produtividade cair. É muito comum quando isso acontece. Mas aí tem o gestor que vai fazer um trabalho diferenciado para que essa pessoa também entenda o porquê de não ter atuado ou ter ficado na vaga naquele momento. Tem uma outra desvantagem, o excesso de competitividade entre os colaboradores. Ah, mas a competitividade é interessante? É, muito interessante dentro da organização, mas ela precisa ser sadia. De repente eu posso estar tendo aí um alto nível, as pessoas não estão se entendendo, se brincar sai até tapa, né? E aí não pode, então precisa ser muito trabalhado.
E pode acontecer também da não adaptação do profissional promovido, né? Então, isso aí já é uma outra desvantagem que precisa ser muito observada, né? A gente precisa entender se de repente, por que esse profissional foi promovido. Por nada, foi um processo, enfim. Entender por que ele não se adaptou. E aí eu vou lançar mais uma pergunta para vocês, porque a gente também vai entender de vantagens e desvantagens do recrutamento externo, né? O que é que vocês acham que a experiência pode agregar para um recrutamento interno? É só porque a pessoa conhece a empresa? O que é que vocês acham que faz com que o profissional interno seja muito melhor ou deva realmente ser o escolhido, né, em virtude da experiência dele, para um recrutamento de uma vaga em qualquer área, em qualquer setor, dentro de uma organização? E aí, Graciane, vamos perguntar isso para os nossos polos? Vamos lá, estamos esperando as respostas. Então vamos lá, para a gente poder ver. Continua aí para vocês os slides, para vocês verem vantagens e desvantagens, até para estimular e poder servir como base para a resposta dessa pergunta, né? Vamos lá, estamos esperando. Pensem no filme também, que teve muita coisa, que falava um pouco disso, de experiência, né? Vamos recapitular tudo que a gente viu a partir dessa pergunta, né? Lembram aí da década de 70, né? Quais foram os processos que mudaram, que fizeram com que a gente percebesse e fizesse com que o RH mudasse? Então vamos lá, o recrutamento externo, né? Já vimos que nós estamos atrás de pessoas que estão no mercado de recursos humanos. Ou seja, essas pessoas podem estar empregadas ou não. Podem estar em alguma organização, e aí a gente vai fazer com que elas saiam de lá, né, para trazer a experiência delas, ou não. Uma grande vantagem do recrutamento externo é que ele traz novas ideias para a organização. Acredito que vocês, em algum momento da vida, já mudaram de empresa. E quando a gente muda de empresa, a gente vem com ideias novas, a gente começa a pensar naquela empresa, o que a gente fez, o que é que a gente pode trazer para essa. Então, isso é uma oxigenação dentro da organização, e isso mexe com as pessoas que estão dentro dela, né? E renova e enriquece os recursos humanos dentro da organização. Isso é muito importante. As pessoas interagem mais, trocam mais, né? Mas também tem algumas desvantagens, como a gente viu no recrutamento interno. E quais são? As competências e características de personalidade dos candidatos são desconhecidas. Eu não sei exatamente como esse profissional vai se comportar diante de determinadas situações e movimentos dentro da organização. Eu posso tentar perceber isso no processo de seleção, mas isso não vai me dizer com tanta certeza, né? Eu não vou ser não necessariamente tão assertivo para saber como a pessoa vai se comportar, por exemplo, se a empresa passar por um processo de demissão voluntária, porque ela vai reduzir um quadro. Enfim, se torna um pouco mais complicado por isso, mas isso a gente também tem o gestor que vai atuar e vai tentar trabalhar essas competências, né? E o processo ele é mais longo, né? Enquanto o recrutamento interno, eu já estou com as pessoas dentro da empresa, eu lanço um e-mail, não sei, eu tenho uma ferramenta em que eu sinalizo que eu tenho uma vaga disponível, o próprio Recursos Humanos interage com os gestores informando sobre essa vaga e às vezes até pedem indicação, né? No processo externo não, ele é mais longo, eu preciso recorrer a outros tipos outras fontes de informação, né? E que possam divulgar essa vaga, como por exemplo jornais que a gente viu. Eu posso recorrer a uma consultoria que vai fazer um trabalho de recrutamento para mim, vai analisar currículo. O recrutamento tem muito disso, né? Os profissionais analisam os currículos dos possíveis candidatos, né, daqueles que se candidataram a essa vaga, para analisar se está dentro do perfil e se eu realmente posso evoluir com o processo. Porque, na verdade, se eu percebo que aquele currículo, eu estou pedindo, por exemplo, um psicólogo para a área de recursos humanos, e uma pessoa formada em letras me manda o currículo, ela não está dentro do perfil. Não é porque o curso de letras não é um curso interessante, pelo contrário, é um curso fascinante. Mas ele não tem o que eu preciso a título de psicologia. Então o recrutamento tem isso. Pelo recrutamento também, quando é feito em consultorias, as pessoas passam por processos de provas de português, matemática, enfim. Todos esses processos são de recrutamento e que vão filtrar as pessoas que eu preciso para chegarem a evolução do processo, entrando na seleção e a possível contratação do profissional mais indicado. E aí eu vou lançar mais uma pergunta para vocês, né? O que é que vocês acham em relação ao recrutamento interno e externo? Qual que seria o melhor para a organização? O que é que vocês sugerem?